Gente, estou com a Jana, para os íntimos. Hoje recebo aqui minha querida Janaíne, ela é psicóloga, né? Já a conheço há bastante tempo e venho sempre acompanhando as redes sociais de Janaíne. E ela sempre compartilha fatos muito importantes e reais da nossa vida, que o que deixa a gente assim um pouco atento. Poxa, eu não tinha olhado dessa forma, né? Que é o que realmente vem acontecendo com a maternidade, com esse momento do puerpério, o momento que a gente descobre que é mãe, né? Por isso que hoje a gente trouxe ela, especialista. Sugestão de você também aí de casa pra gente estar falando mais sobre esse mundo mãe e mulher. E a maternidade é um momento único na vida da mulher, né, gente? É repleto de expectativas, de ansiedade, sentimento. Gente, eu falando de propriedade, é uma loucura, é um furacão, é um turbilhão. Pelo amor de Deus. É um processo lindo. Eu não romantizei, na verdade, eu trouxe de fato a realidade, né? Nasceu em mim uma mãe, nasceu também muitas outras coisas juntos, preocupação, culpa, e eu sei que é assim também como vocês estão aí em casa, então participa junto com a gente pelo 99555-3668 e também pelo nosso Instagram, @PGM. Bom demais, gente. Janaíne Lustosa, ela tem como meta ajudar mulheres, né? Essas mulheres, né? A encontrar esse equilíbrio entre ser mãe, ser mulher, viver também, porque muitas deixam de viver, além de ter os filhos para criar, ser forte emocionalmente também. Gente, é muita coisa, né, Janaíne? Bem-vinda, bom dia para você. Já falei demais. Bom dia. É exatamente isso, Stefania. Você falou muita coisa, falou quase tudo, né? A maternidade, principalmente nos tempos atuais, nas redes sociais, tem muitas pessoas ainda fantasiando, idealizando muito uma maternidade muito positiva, uma maternidade muito tranquila, porque é muito fácil olharmos nas redes sociais algumas influenciadoras mostrando só a parte boa. Né? E nem sempre é assim. Eu gosto sempre de trazer essa realidade, por quê? Porque causa muita frustração. Causa. A realidade dói, né? Na verdade, Janaíne, eu até às vezes fui criticada e às vezes aplaudida por mostrar realmente de fato isso que você está falando. Exatamente. E o que acontece? As pessoas não gostam de ver o lado negativo, digamos assim. O que acontece? A gestação maternal, o maternar é algo muito esperado, é algo muito desejado. E durante aquele período eu olho muito o lado positivo, o lado bom, eu vou ter a criança. Eu gosto sempre de relembrar uma paciente que eu tive, que ela trouxe muito essa ideia de o período da gestação foi o período do enxoval, né? O período de tirar as fotos, de fazer toda aquela parte muito legal, muito boa. E quando ela teve neném, ela chegou para mim e ela disse: Janaíne, eu esqueci de pensar em como seria aquela criança. Que ela ia nascer, que ela ia fazer xixi, que ela ia ter que mamar. Eu não visualizei esses momentos. Né? Então, esse é um ponto muito importante, principalmente para mãe de primeira viagem. Eu precisar me conectar com aquele momento pós-gestação. Como vai ser? Essa criança vai chorar? Ela chora, gente. A criança não sabe falar. A criança não sabe falar onde dói, o que ela quer, o que está com fome. Então, muitas vezes é através do choro. Essa criança, ela é indefesa. Né? Ela precisa de um cuidado, ou de muito cuidado, e esse cuidado geralmente é da mãe se ela não tiver uma rede de apoio. E por isso que surge esse medo e insegurança em ser mãe, Jana? Sim, muitas vezes sim. O medo, eu gosto até de falar que o medo ele é algo natural e ele é algo muito bom, né? Ele é o nosso freio social, ele é nosso freio emocional para muitas coisas na nossa vida. Já imaginou se vivêssemos sem medo? Faríamos muita coisa sem pensar. E o medo ele é bom porque ele te faz refletir. Se eu sinto medo, né, do maternar, eu preciso parar e refletir. O que está por trás desse medo? Às vezes a mulher ela se sente insegura pelo próprio
relacionamento que ela tem? Será que eu tenho segurança naquele esposo que está me acompanhando? Será que é um problema financeiro que eu estou passando? Porque às vezes o medo, ele tem algo por trás. O medo de eu não dar conta, né, de manter essa Jana, criança. tem muitas mães que relatam que maternidade é solitária, é ser sozinha. Por quê? No fundo, é um período um pouco solitário, né? É aquele momento em que você acaba deixando os seus afazeres, você acaba deixando a tua vida profissional, você acaba deixando o teu ciclo social para se dedicar somente àquele momento, né? Aquela criança, ela precisa de uma atenção especial. E isso torna um momento um pouco solitário, como eu falei agora há pouco, se você não tem uma rede de apoio fortalecida, se você não tem aquelas pessoas ao teu lado. Então, é aquele momento em que é só seu, é a oportunidade de você criar o vínculo com aquela criança. Uhum. Então, tem pessoas que sempre o novo, falam, né? O novo. Tem muitas pessoas que falam assim, nasce uma mãe, morre uma mulher. Eu não concordo, né? Porque tem muita gente que diz isso. Porque a gente se esquece, é isso? Porque a mulher acaba se esquecendo? Isso, acaba esquecendo dela, da rotina dela como mulher e passa a ter uma rotina agora como mãe. E como lidar com isso, Janaíne? Eu gosto de falar que nasce uma mãe, floresce uma nova mulher. Porque é uma mulher totalmente diferente, é uma mulher fortalecida, é uma mulher com a capacidade nunca vista antes. Você como mãe, né, agora, você pode ver isso. Nós buscamos uma força, a gente olha para aquele filho, o que a gente pensa? Poxa, eu não estou só, não é só mais por mim, é por ele também. Então isso fortalece o sentimento materno muito mais. E, Jana, sei que quando a gente tem esse momento, né, da gestação, pós-gestação, a gente vem um sentimento de culpa muito grande durante, né, e na verdade mais após a nossa maternidade, tem uma culpa que, meu Deus do céu, ainda hoje eu carrego ela. Meu filho já tem 11 meses, o teu tem quanto, Dani? 10. A culpa ainda tá lá, né? Pois é. Por que vem essa culpa? Por que a gente não consegue se livrar dessa culpa, Jana? E como, na verdade, como a gente lidar com essa culpa? Eu escuto muito das mães isso, principalmente no retorno ao trabalho. Ai, meu pai, eu me acabei de chorar. Olha só, né? Eu tô deixando, eu tô abandonando, sabe? Vai sentir muita fã. Nossa, eu tô sendo muito malvada. Quando manda pra escola, então, né? Tem que enviar pra escola. Ah, mas poxa, aquele tempo que ele poderia passar comigo. Então, assim, a culpa é um sentimento bom também, porque nos faz refletir muita coisa. Quando eu paro a pensar, eu estou me sentindo culpada por aquele momento. Eu preciso parar e buscar nos meus pensamentos o que está por trás dessa culpa. A gente precisa entender que não existe um manual de como ser mãe. Ninguém nos ensina. A base que a gente tem do ser mãe é aquilo que nós vivenciamos como filha. É aquela frase que diz assim, morre uma mãe, morre uma mulher, nasce uma mãe. Eu falo assim, morre uma filha e nasce uma mãe. Porque você deixa de ser filha, você deixa de ser servida para servir. Eu acho que isso faz muito mais sentido. Então, assim, ninguém nos ensinou. Toda a bagagem que nós carregamos do maternar, da maternidade, daquilo que eu vi na minha casa, daquilo que eu vi com a minha mãe. E isso entra muitas crenças, entra muitos esquemas do que eu tenho, qual a base que eu tenho do que é ser mãe, qual a base que eu tenho do que é ser pai, do que é ser família, entende? Conjunto, né? É um conjunto. Então, naquele momento de transformação, não só físico, porque o físico abala bastante. Ave Maria, meu Deus do céu, quando eu me olhei no espelho, depois que eu tive um menino, eu disse, meu pai do céu. E olhe que eu não tive tantas mudanças, né? Mas, rapaz, é um baque. É uma mudança física, mudança emocional, mudanças hormonais, porque a mulher está passando na transição desses hormônios, né? Então, você imagina a carga que você carrega, que a mulher carrega, que a mãe carrega naquele momento. É uma nova adaptação. Então, o que eu sempre oriento? Recentemente, eu conversando com uma colega, que ela teve a neném há pouco tempo, e ela fala, Janaíne, é impressionante. Fiquei grávida,
procura o obstetra, faz o pré-natal, e procura doula, e procura enfermeira, e conhece o tipo de parto e faz isso. Ninguém me orientou a buscar um psicólogo. Se eu soubesse, eu teria feito terapia. E isso precisa, sabe, ser muito importante na vida da gestante. E não só na gestante, é antes. Recentemente também eu postei eu falando, para você casar, você precisa fazer um curso. Principalmente se for na igreja. Concordam? Para batizar teu filho... Tu tem que fazer um curso. Crisma, eucaristia, tudo. Por que não, para engravidar, para ser mãe, para ser pai, nós não passamos por esse curso? Gente, porque vem primeiro aquele desejo, aquele sonho, e aí quando a coisa acontece, aí é que o bicho pega. E não que exista algo engessado, porque aquilo que serviu para mim talvez não vai servir para a Estefânia. Mas existe a base, né? O trabalho emocional, o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer como Janaína, eu preciso me conhecer como mãe, como mulher. Quais meus pontos fortes? E olha, Janaína, eu vou te ser sincera aqui, para mim, para todos os nossos telespectadores. Na verdade, eu ainda venho buscando me reconhecer pós-mãe. Ainda não, às vezes eu fico me perguntando e me procurando e tentando me entender. Eu disse, meu Deus, mas eu sou mãe. A única certeza que eu tenho agora, de fato, é que eu sou mãe. Mas realmente a gente tenta se reconhecer diariamente, se reencontrar diariamente e não é fácil. Não é fácil. A gente tem pergunta de telespectador aqui, mas a gente vai pro intervalo, tá? E pra você que tá aí junto comigo, pode continuar mandando mensagem, que já a gente volta, vai? Janaína, falando desse mundo materno, desse mundo de mãe, de culpa, de fênix, porque a gente acaba ressurgindo das cinzas, né? Como que a gente pode tirar esse estigma de ser a mãe perfeita? Essa cobrança, ela já vem da própria sociedade, no meio da própria mãe, né, em que ela está inserida. A mãe precisa cuidar muito bem do filho, a mãe precisa dar conta da casa, a mãe precisa continuar sendo um excelente profissional, porque tem as cobranças não só de dentro de casa, mas também do profissional, que aquele chefe está lá, esperando essa mãe voltar para que ela continue, né, dando conta, digamos assim, do lado profissional também. E o que acontece, Estefânia? Eu acredito muito na pausa. A mãe, ela precisa daquela pausa. Aquele momento em que aquela criança nasceu, por isso que a gente fala do autoconhecimento. Essa mãe precisa se conhecer. Essa mãe precisa trabalhar essa inteligência emocional, que muito se é falado, mas poucos praticam, trazem para a prática. Né? Então, aquele momento é o momento dela com a criança, aquela construção de vínculo. Porque se eu não estou 100% conectada àquele momento em que eu estou vivendo, eu começo a me preocupar com todo aquilo que eu ainda preciso dar conta. Isso vai me trazer ansiedade, isso me causa depressão. Por isso que muitas vezes existe a depressão pós-parto. Né? Existe o baby blues também, que a mãe passa, que é muito diferente dessa depressão pós-parto. E esse baby blues é algo mais leve, né? Isso, é algo que é comum. A mãe tem aqueles momentos tristes, porque é o normal, a sobrecarga é muito grande. Eu tive, minha gente. Só que passa. Você tem uns momentos de alegria logo após, os momentos de prazer que você está vivenciando. Mas a depressão não. A depressão é algo constante. A depressão pós-parto é aquele momento em que a mãe não quer mais tomar banho, ela se isola do mundo, ela não mais se alimenta, não tem crises de insônia. E isso é um momento para a rede de apoio ficar em alerta. Porque às vezes nem a própria mãe tem a consciência de que ela está vivendo isso. A não ser em casos extremos, que tem pensamentos suicidas, o afastamento completo da criança, né? Mas não sendo esses sintomas mais sérios, a mãe acaba que não percebendo. E a rede de apoio precisa estar em alerta, porque se eu percebo que aquela mãe está passando por aqueles sintomas, eu automaticamente preciso buscar ajuda, tanto de um psicólogo como de um psiquiatra, para ajudar durante esse momento. Então é importante ter esse acompanhamento com o psicólogo antes, durante e depois? E depois, sempre. As pessoas têm construído muito o acompanhamento psicológico como algo... eu escuto isso de mulheres, escuto isso de adolescentes. Mas me falaram que psicólogo é pra gente doido. Ainda existe essa construção muito grande, sabe, Estefânia? Eu tenho mulheres que fazem terapia e que omitem, que escondem. Mas é porque se souberem que eu estou fazendo terapia. Terapia não é só para quem tem patologia.
Terapia é para o autoconhecimento, trabalhar as emoções. Nós conhecemos as emoções, mas dificilmente nós temos controle, nós conseguimos a gestão dessas emoções. E tudo é aprendido, gente. É um slogan que eu carrego comigo, por onde eu passo. Para ser mãe, para ser pai, nós precisamos estudar. Por que nós estudamos, Estefânia, para o nosso profissional? Buscamos MBA, especializações, doutorados. E por que nós não buscamos isso na maternidade? Cada fase é uma fase nova. É uma construção diária. Hoje a criança tem 1 ano, 2 anos. Quando chegar na adolescência, é totalmente diferente. E se eu não tenho uma base, porque, Janaíne, não existe cartilha, primeiramente. Não é porque você vai fazer terapia, não é porque você vai buscar um curso que você vai vir com algo pronto. Não, existem técnicas, existem ferramentas que vão te auxiliar no processo, vão te fortalecer naquele conhecimento. Tá? Entendi, Janaíne. Mas nós precisamos buscar isso, porque cada fase é uma fase. E não tem fase mais fácil, mas fase mais difícil, né, Janaíne? Não. Inclusive, por exemplo, tem pais que descartam essa fase do 0 aos 3 anos. O menino não entende nada, isso é besteira. E é a fase em que a criança está mais construindo. De 0 aos 3 anos. Ah, é? Por que, Janaíne? Porque é como se fosse, vamos trazer como se fosse um HD. Aquele HD está zerado. Ah, então está começando a trazer toda essa construção de memórias e vivências. Aquilo que ele está vendo, ouvindo e sentindo está construindo esquemas, está construindo crenças que vão refletir conscientemente ou inconscientemente na adolescência e na fase adulta. Ah, é? Olha, gente... Que impressionante. Muitos dos nossos pensamentos, Estefânia, por exemplo, como mãe, o medo, a culpa, as inseguranças, o pensamento de incapacidade, de onde surgiu? Muitas vezes da infância. Sem querer ou não, você escutou, eu vou carregar esse copo. Não pega, menino, tu vai derrubar, tu vai quebrar, você não consegue. São frases que ficam lá, né? Ficam no HD registrado. E quando tu chega numa situação em que tu tá insegura, em que tu não sabe lidar, aquela frase vem aqui inconscientemente. Opa, me falaram... Não é que você vai lembrar, né, Janaíne? É que vem no inconsciente, aquilo que foi construído. Por isso, a importância dessa mãe, dessa mulher, que antes de ser mãe, ela é mulher, se conhecer, né? Buscar todas essas informações. O que eu preciso melhorar? E uma atenção especial àquela mãe que já tem uma patologia, né? Aquela mulher que já tem quadros de depressão, tem quadros de depressão familiares, de famílias. Isso é muito importante, né? Antes de tudo, buscar essa ajuda. Essa ajuda, né? Esse acompanhamento. Esse acompanhamento. Janine, muito obrigada por você estar aqui hoje junto comigo, trazendo, na verdade, no comecinho da semana, esse acolhimento aí para as mamães que pediram essa ajuda pra gente, né? E eu fiquei muito feliz. O nosso vídeo que a gente preparou em homenagem a algumas mamães. Vamos ver, solta aí, gente, já tinha esquecido. Oh, gente, que fofo! Aí são algumas das mamães aqui da TV Antena 10
E realmente, olha, é um presente de Deus, mas tem muitos desafios, né, Jana? Mas cada desafio vale, né? Vale. Ave Maria, chegou a arrepiar, eu vejo. Toda hora eu tô com o Rafael José, mas toda vez quando eu vejo me encho. Jana, obrigada por você estar aqui. Gratidão de verdade, né? Gente, e se você precisa desse acolhimento, dessa ajuda, aqui é uma dica boa, viu? Uma super querida para estar ajudando você nessa caminhada que é super importante.